Dona Marilúcia, a senhora já ouviu falar em homofobia? Já. Horrível, né? E o que é que significa? É uma doença assim que tem que se curar, né? Mas a senhora sabe exatamente que tipo de doença é essa? É uma doença que quando a pessoa menos espera, que a pessoa cai, né? E fica aquele estresse que cada um sabe o que é e fica horrível, né? Sabe o que é homofobia? Não, O senhor já ouviu falar, conhece alguém que foi vítima de homofobia? Não, nunca ouvi falar, não conheço. Homofobia, não. Homofobia é uma pessoa que fica num quarto fechado, né? E não consegue respirar, não é isso? Pessoas que têm homofobia? O senhor nunca ouviu falar de alguém que tenha tido algum problema desse tipo? Não, já ouvi falar. Pessoas já teve esse tipo de coisa, mas não conheço ninguém com esse problema, não. Você sabe o que é homofobia? Não, Já ouviu falar que na sua escola teve algum caso de homofobia? não. Nunca ouvi falar. Nenhum professor seu já deu essa aula explicando que homofobia é crime, é preconceito? Não, ninguém nem nunca falou dessa doença. Homofobia seria qualquer forma de discriminação, qualquer forma de violência, qualquer forma de agressão contra as pessoas simplesmente pela questão da orientação sexual ou orientação de gênero. Então, isso se dirige a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, ou seja, todas as pessoas que não são enquadradas dentro da heterossexualidade. A homofobia, embora ela não conste como não é tipificada na Constituição ou em qualquer documento jurídico, mas ela é um crime de ódio, certo? E que necessariamente se configura como aversão, medo, raiva ou qualquer tipo de atitude negativa em relação a homossexuais. A pesquisa foi realizada com todos os alunos de licenciaturas formandos da Universidade Rural de Pernambuco. Eram de vários cursos, né, de ciências biológicas, história, geografia, química, e eles iam ser futuros professores. Eram alunos que já estavam estagiando em escolas estaduais e a gente queria saber como é que eles iriam agir frente a algum tipo de discriminação, né, com meninos ou meninas que tivessem algum comportamento diferente da norma, né, que eles consideram não heteronormativa. Qual momento do curso o aluno poderia falar sobre isso? Quer dizer, se o currículo não dá oportunidade, né, já para o professor, o futuro professor discutir isso em sala de aula, então como é que poderia ser encaixado, né? A gente tem pensado nas aulas de psicologia, né, porque foi justamente durante essas aulas que começou-se a observar que esses futuros professores manifestavam comportamentos, né, muito radicais, né, quando se falava em qualquer possibilidade de uma sexualidade diferente. E aí começou a dizer, olha, então qual o momento que eles vão pensar isso? O curso não ajuda o professor a refletir sobre essa e outras questões quanto à diferença. A gente percebeu que há um hiato muito grande entre o que se deseja de um professor e a formação dele. Sim, existe homofobia. E exatamente por conta dessa realidade é que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, assim como a CUT Nacional, aprovaram resoluções para que os sindicatos a nível estaduais organizassem atividades de modo que essa homofobia ela minimize ou tornando assim o espaço escolar, no nosso caso, o mais democrático possível. Então, diante dessas resoluções já aprovadas, tanto da CNTE como da CUT Nacional, o Sintep ele teve assim uma ação pioneira no sentido de já
realizar o seu primeiro encontro estadual sobre a diversidade sexual LGBT. Então, já tivemos essa preocupação. E por quê? Porque nós já sabíamos que a nossa realidade na escola, nós temos essas questões de homofobia. E quem sofre essa questão da homofobia são os trabalhadores e trabalhadoras da educação, assim como os estudantes e as estudantes. Então, diante dessa realidade, a gente viu assim que devíamos dar o pontapé inicial, começando pelo primeiro encontro estadual sobre a diversidade sexual LGBT, que teve como objetivo principal eleger um coletivo, para que o coletivo fosse para as escolas para fomentar e contribuir esse debate. Dentro do ambiente escolar, eu já enfrentei muito assim, as conversas, os cochichados. Inclusive, já fui excluído de alguns grupos por conta desse preconceito. Mas isso aí eu sempre soube enfrentar, porque eu tinha meus colegas também lá. E se aquele grupo não quisesse ficar comigo, eu me juntava com meus colegas. Eu sempre tinha dois para estar comigo. Eu queria que eles me aceitassem do jeito que eu fosse. Sempre quis. Eu acho que a gente é ser humano e tem que ser aceitado por todos do jeito que a gente é. Então eu nunca gostei desse jeito que eles me tratavam na escola, não. As escolas, assim, elas deixam muito a desejar para resolver essas questões. A maioria, o que acontece mais é que os estudantes chegam a deixar a escola, abandonam, porque não encontra um apoio, um respeito ao seu desejo sexual. Então, por não encontrar, ele prefere sair da escola, porque ele não se vê assim que está sendo respeitado e que isso deve ser tratado naturalmente. A gente vê isso como uma falta de interesse do Estado, né, em promover, né, a discussão, em promover o conhecimento, né, principalmente entre crianças e adolescentes, sobre essa questão de homossexualidade e fazer com que a sociedade ela tenha uma aceitação de uma coisa que a gente, né, considera normal, que a ciência considera normal, que a psicologia, a medicina considera normal, mas que na ausência de políticas, né, principalmente no ensino, né, faz com que as pessoas elas se afastem do ambiente escolar, né, com que principalmente as travestis, elas não tenham coragem de estar no dia a dia da sala de aula e a família continue, né, botando ela para fora de casa. Então isso é um problema em que mídia não resolve, parada não resolve, né, os seminários, por mais que se faça, não vai resolver se a educação não discutir esse problema. Sim, a homofobia nas escolas existe. Até porque a escola é um reflexo da própria sociedade. Se a sociedade ainda tem homofobia, e os números vão mostrar aí, do estado de Pernambuco, obviamente a escola vai refletir isso. As pessoas que estão lá dentro da escola são filhas, primas, irmãs daquelas pessoas que estão lá fora sendo homofóbicas ou sofrendo homofobia. Então você vai ter esse reflexo dentro da escola. Você vai ter uma criança repetindo frases homofóbicas porque ouve o pai, ouve o do vizinho. Não tem como você fugir, independente se é a prática da Secretaria de Educação, do professor A, B ou C, ou se da diretora da escola, é uma prática, digamos assim, promissora no aspecto do respeito à diferença. A questão é que o diferencial é a insistência, tanto dos programas na perspectiva da instituição secretaria, como da própria escola, no seu projeto político-pedagógico, em buscar, pensar esse tipo de problemática para ser superado. Esse é o diferencial. Agora, não podemos pensar que a homofobia, o machismo, qualquer outro tipo de discriminação que houver na escola, é necessariamente uma responsabilidade ou uma causa daquela escola, daquele professor, daquele diretor, porque é um reflexo da sociedade.